Saudações, eu sou Renato Veloso e nesta aula vamos conversar sobre a decadência no direito tributário. A decadência, no âmbito do direito tributário, representa a perda do prazo para a administração efetuar o lançamento de um tributo. O lançamento de um tributo, portanto, é um ato administrativo que ele deve ocorrer dentro de um prazo pré-determinado. E esse prazo é o prazo decadencial. Por isso, a doutrina diz que o direito de lançar um tributo tem caráter potestativo, enquanto o direito de receber o tributo tem um caráter prescricional. No direito tributário, o prazo decadencial é de 5 anos. O que mudará é a forma de contagem desse prazo decadencial. Qual o marco inicial desse prazo? Regula a decadência e o prazo decadencial o artigo 173 do Código Tributário, que estabelece que o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, ou seja, de efetuar o lançamento, extingue-se após 5 anos. E agora vamos ver de quando se dá a contagem desse prazo de 5 anos. A primeira hipótese é a do inciso 1º, que diz que do primeiro dia do exercício seguinte é aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. O que o legislador quer dizer aí é que a primeira hipótese de contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do exercício seguinte, que é o dia 1º de janeiro. Então, sempre a contagem se dará a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte àquele que o lançamento poderia ser feito. E o lançamento pode ser feito quando? Quando temos o fato gerador, porque a partir do fato gerador surge a obrigação tributária e surge a possibilidade da administração pública efetuar o lançamento. Por isso, a contagem se dará a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte daquele que aconteceu o fato gerador do tributo. Essa é a primeira hipótese de prazo decadencial e de início de contagem do prazo decadencial. A segunda hipótese se refere quando houver anulação de lançamento anterior. O inciso 2º fala da data que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado, significando dizer que, caso o lançamento ele seja anulado por vício formal, e a decisão aí pode ser decisão administrativa ou decisão judicial, a decisão definitiva, ou seja, a data em que essa decisão se torna definitiva, é marco inicial de contagem do prazo decadencial. Por que isso? Porque se o vício é formal, a administração pode fazer novo lançamento. Se o vício for material, não. Mas se o vício for formal, o novo lançamento poderá ser efetuado. Só que o prazo decadencial, nesse caso, será contado a partir da data em que se tornar definitiva a decisão que anula o lançamento anteriormente efetuado. O parágrafo único ele traz uma regra de antecipação da contagem do prazo decadencial. Veja o que diz o parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Significa dizer que, caso o fisco ele adote qualquer medida que seja necessária ao lançamento, ele peça que o contribuinte preste informações, requisite documentos do contribuinte, qualquer medida preparatória. E quando que essa medida preparatória vai acontecer? Do fato gerador até a data dessa medida preparatória e antes do primeiro dia do exercício seguinte. Por exemplo, digamos que o contribuinte ele tenha praticado um fato gerador relativo ao imposto de importação. Ele praticou o fato gerador e o fisco
ele pede que o contribuinte, por exemplo, apresente um documento de importação de determinado produto. Digamos que o produto tenha entrado no país e não tenha passado pelo desembaraço aduaneiro. O fato gerador foi o quê? A entrada no país. Quando que o fisco pode lançar esse tributo? Ele vai lançar a partir do fato gerador. A regra seria o quê? Contar a partir do dia 1º do exercício seguinte, aquele em que aconteceu o fato gerador. Digamos que esse produto entrou no país dia 1º de julho. Quando é agora, no mês de setembro, o fisco notifica o contribuinte para apresentar documentos. Essa notificação do contribuinte é um ato preparatório. Por ser um ato preparatório, ele antecipa a contagem do prazo decadencial, ou seja, nesse caso do imposto de importação, nesse exemplo que estamos utilizando, esse imposto de importação, a contagem passará a ser o dia da notificação e não o dia 1º do exercício seguinte. Então, o dia dessa notificação do contribuinte vai ser o início do prazo de 5 anos para que o fisco realize o lançamento. A regra do artigo 173 não causa nenhuma complexidade. O maior problema é quando nos deparamos com o lançamento por homologação. Porque no lançamento por homologação, ele possui regras próprias de contagem do prazo decadencial. É o que estipula o artigo 150, parágrafo 4º, que diz que se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente constituído o crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Por isso que, no lançamento por homologação, a contagem do prazo decadencial se dá de forma diferente, porque vai depender da hipótese da situação. Porque o lançamento por homologação é aquele que o contribuinte ele apura o tributo, ele identifica o valor que ele tem que pagar e paga. Então, portanto, é ele que faz o lançamento. Aguarda apenas a administração homologar. A questão é, como que vai se dar, então, a contagem? A contagem vai depender se o tributo foi pago ou se não foi. Vai depender se o contribuinte ele fez o lançamento ou se ele não fez. E veremos que no lançamento por homologação, a contagem, portanto, considera o prazo de 5 anos contados do fato gerador, em razão do que? Da regra do artigo 150, parágrafo 4º. Entretanto, o STJ, com razão, ele assevera o seguinte: se o contribuinte ele apura o tributo, faz o lançamento, ou seja, ele informa a Fazenda Pública qual é o valor do tributo que ele tem que pagar, eu não tenho mais que falar em decadência, porque o contribuinte ele apura o tributo e informa e não paga. Entretanto, se o contribuinte ele não declara e não paga, vai se aplicar a regra geral do artigo 173, inciso 1º, ou seja, eu não preciso me preocupar com o fato gerador. O que vai acontecer é que eu vou contar do 1º dia do exercício seguinte. A mesma hipótese o STJ entende nos casos de dolo, fraude ou simulação. Se o contribuinte, nesse lançamento, ele age com dolo, fraude ou simulação, ele, então, não pode ser considerado válido. O lançamento ele é nulo em razão da fraude praticada pelo contribuinte. Por isso, a contagem não vai ser do fato gerador, e sim da regra geral do artigo 173, inciso 1º do Código Tributário. Ou seja, o prazo de 5 anos tem a contagem iniciada no 1º dia do exercício seguinte. Então vejamos que, com o entendimento do STJ, a contagem do prazo decadencial no lançamento por homologação vai variar. Se o tributo, então, ele não é declarado e nem pago, ou seja, o contribuinte não faz ali a informação para a Fazenda de quanto ele tem que pagar e, obviamente, também nem paga, o termo inicial vai ser o 1º dia do exercício seguinte, a regra geral do nosso Código Tributário.
É o que está previsto na súmula 555 do STJ, que dispõe que, quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, inciso 1º do Código Tributário, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, ou seja, se refere ao lançamento por homologação. Agora, se o contribuinte declara e paga, foi realizado um pagamento, nesse caso, a Fazenda vai ter 5 anos contados da data do fato gerador para homologar o pagamento ou realizar eventual lançamento suplementar, porque senão vai ocorrer a homologação tácita. Por isso, em relação a esse lançamento suplementar, a contagem do prazo decadencial se dá a partir da data do fato gerador. Então, quando o contribuinte declara e paga, o prazo decadencial para cobrar eventual diferença é contado da data do fato gerador. Agora, se o contribuinte declara, mas não paga, nesse caso o lançamento foi efetuado. O fisco não precisa efetuar lançamento nenhum. Por isso, não se fala mais em prazo decadencial. A contagem agora será de prazo prescricional. Se o contribuinte declara e não paga, agora é a administração tributária, a administração fazendária que vai cobrar o tributo, vai ingressar com a ação de execução fiscal para poder receber o tributo não pago, porque o lançamento já aconteceu. Então, tributo lançado por homologação, declarado e não pago, não se fala mais em decadência. A discussão agora será de prazo prescricional. Tal entendimento está assentado na súmula 436 do STJ. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Era esse o conteúdo que tínhamos sobre a decadência. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.